O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton! Que eles e fartas? Bone? Yes, bone. Mi fartas bone, danko, caivi. Olá, meus irmãos e irmãs, estamos iniciando a nossa aula de hoje do Esperanto com grande alegria. Que bom que vocês estão aqui para compartilharem conosco as gotas do Esperanto. Então, vamos iniciar com nossas notas gramaticais. Então, vejamos. E hoje? O que veremos hoje? Roberto... Conjugação verbal, você tem certeza que vai falar sobre isso? Conjugação verbal. Sufixo L, o que é isso? Prefixo G. Oh, meus irmãos, garanto que é tudo muito fácil. Podem ficar tranquilos. Vejam só. Em Esperanto, todos os verbos terminam. Vejam só, todos os verbos terminam no infinitivo em I. É isso mesmo. Cantar, correr, pular, cavalgar, dormir. Todos os verbos em Esperanto no infinitivo terminam pela letra I. Não há que ter dúvida. Né? Diferentemente da nossa querida língua portuguesa, que tem algumas terminações específicas, né, para cada situação. Cantar, beber, sorrir, olha só, já 3 terminações. Compor, mais uma, 4. No Esperanto não é assim. Todos os verbos terminam sempre em I, no infinitivo. Muito bem, olha essa regrinha como é boa. Sim, Roberto, no presente, no passado e no futuro. Como funciona, meu irmão? No presente também é muito fácil. Todos os verbos, vejam bem, todos os verbos no presente, no tempo presente, neste momento que nós estamos falando, terminam pelas letrinhas AS. Veremos alguns exemplos logo mais. Então, no presente, AS. E no passado, naqueles fatos que já transcorreram, em IS. Então, todo verbo no passado termina em IS. E aqueles acontecimentos que ainda ocorrerão terminam em OS. É o nosso futuro. Presente, AS. Passado, IS. Futuro, OS.
Muito bem. Olha aí como é fácil. Roberto, o que é isso? Agora, no condicional, o futuro do pretérito. Nossa. Termina em US. Vamos ver logo em seguida. Pois é. O condicional, o futuro do pretérito, né? Tem alguns verbos, né? Que tem esse nome, né? Que tem essa classe. Termina em US. Vamos ver em seguida, vocês vão ver que é muito tranquilo. No imperativo, aquele verbo, né, que ordona, faça isso, leia, não faça aquilo, termina sempre pela letrinha U. Simples, simples assim. Então, o condicional, ou futuro do pretérito, a terminação do verbo sempre em US. No imperativo, em U. Vamos ver alguns exemplos logo mais. Oh, coisa boa! O que eu estou lendo aqui agora? Estas terminações servem para todas as pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, você. Olha só. Então, é a mesma forma do verbo para todas as pessoas gramaticais. Que beleza! Isso facilita muito, né, o aprendizado do Esperanto. Tem que ser assim, né? Afinal de contas, o idioma foi feito para nós nos comunicarmos, né? A gramática certamente é muito importante, né? Mas tem a sua exata medida. Saluto a todos que estão aqui conosco. Que bom, salutam. Buona vespero. Que bom, salutam. Exemplos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha aí, o verbo amar. Amar está no infinitivo, é o nome do verbo. Em Esperanto, ami. Nós não nasalizamos. Vocês estão lembrados? Ami. Pronto, amar. É isso a tradução de amar. Ami. Ami. Presente, um exemplo. Me amas. Vocês estão vendo aí a tradução? Eu amo. Vamos pronunciar juntos, sem nasalizar. Me amas. Vi amas. Me amas. Vi amas. Observem a terminação do verbo. Está no presente. AS. Me amas, vi amas. Não vou nem falar a tradução, porque aí está, não é? Vocês estão observando bem? Me amas, vi amas. Muito bem. Vocês estão observando que o vi é você e vocês, singular e plural. Contexto é quem vai dizer qual é a forma adequada para ele. Muito bem, que beleza. Opa, mais um verbo. Li amas, olha esse pronome. Li amas, ele ama. Li amas. Li amas. She amas. Li amas, ele ama. She amas, ela ama. Muito bem. Ótimo, lembrando sempre de evitarmos a nasalização. Vejam só, todas têm a mesma forma do verbo, qualquer que seja a pessoa. Ni amas, ni amas, nós amamos. Ele amas, eles amam, elas amam. Né? Ele, eles ou elas. Se tiverem junto homens e mulheres, ele. Né? Só homens, ele. Só mulheres, ele. Homens e mulheres, ele. Ele amas. Muito bem, acabamos de ver o verbo do Esperanto no presente, o verbo amar. Epa, e agora no passado? Olha aí, vamos falar do passado, também não é difícil. Só trocar a terminação por IS agora.
me ames. Vocês estão falando essas palavrinhas também? É bom praticar, não é? Bom, vamos mover, né? Praticar articulação, exercitar com as palavras do Esperanto. São belas palavras, né? Tem uma bela sonoridade o Esperanto. Me ames, eu amei, e não amo mais. Vi ames, você amou, ou vocês amaram. No Esperanto, o vi, a Evelyn está perguntando para nós, o tu existe? Sim, o vi também é o tu. Viu, Evelyn? Tu, você, a tradição do vi também é tu. Tá? Tu, você, vi. É a pessoa com quem você está falando. Você pode dizer você, então tu, vocês ou vós. Nós usamos o vi. Muito bem. Me ames, eu amei. Vi ames, você amou. Vocês amaram. Li ames, ele amou. She ames, ela amou. Quer dizer, ela amou, não ama mais. Acabou. She ames, ela amou. Muito bem. Niames, nós amamos. Iliames, eles amaram. Ou elas amaram. Ou eles e elas amaram. Afinal de contas, o ili, eles, elas, ou eles e elas juntos. A Palmira, por nada, minha amiga Evelyn, a Palmira está dizendo assim, ó, me amas, vim. Ela está se declarando para alguém. Palmira, para quem você está se declarando, Palmira, eu te amo, é isso que a Palmira está dizendo. Me amas, vim. Vamos ver isso mais na frente, essa frase que a Palmira escreveu para nós. E o futuro? Nós já vimos que o futuro termina pelas letrinhas OS. Vejam só, meus amados irmãos e irmãs, me amos. Futuro. Olha o OS sublinhado. Eu amarei. Eu amarei. Vi amos. Você amará. Vocês amarão. Lembrando que o vi também é tu ou vós. Muito bem. Li amos. Lembrando que o O é fechado. Li amos. She amos. Ele amará. Ela amará. Tempo futuro. Ni amos. Nós amaremos. Ili amos. Eles ou elas amarão. Ni amos. Nós amaremos. Ili amos. Eles ou elas amarão. Fácil. Muito fácil, não é? Muito bem. Agora a questão é praticar. Condicional. Pronto, chegou o condicional, Roberto. E agora? Que é isso? Logo vocês se lembrarão. Então, eu posso dizer, eu amaria. Bom, eu amaria, eu posso traduzir como me amos. Esse final, né, ria, de amaria, é justamente o condicional do Esperanto, que é o mesmo futuro do pretérito da língua portuguesa. Né? Então, eu amaria, me amos. Se ela me quisesse, eu a amaria. Olha aí, é uma condição. Só vou amá-la se ela me quiser. Eu amaria. Então, condicional por quê? Porque implica uma condição anterior para que aconteça. Eu amaria, me amos. Vi amos, você amaria. Vocês amariam. Muito bem. Li
amos. Ele amaria se ela quisesse. Se ela o amasse também, ele o amaria. Ele a amaria. Lhe amos. Te amos. Ela amaria. Muito bem. Te amos. Nós, niamos, nós amaríamos. Ele amos, eles ou elas amariam. Muito bem, vejamos um pouquinho mais. O imperativo é que dá ordem. Opa! Então, vamos ver estas ordens. Olha só. Imperativo, né? Terminação no Esperanto, simplesmente o. Amo. Então, o amo é a tradução para essas palavrinhas que aí estão. Ame, amem, ama, amai, qualquer que seja a pessoa, que você vai usar o verbo amar, basta escrever amo. Simplesmente amo. Por exemplo, leia. Legue é o verbo ler. Eu digo, peço para alguém ler, eu digo leia. Eu digo lego, leia. Então, eis o nosso um terrível imperativo. É só isso. Observação. Olha só. O passado do Esperanto pode equivaler aos nossos 3 passados. Opa, então na língua portuguesa existem 3 passados. Só que no Esperanto eu uso só uma forma para as 3 formas do português. Vejamos. No português nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Deixa aí para o português, só para nós termos uma ideia. Quem quiser depois se aprofunda, não é verdade? Seria muito bom, né? Se vocês se aprofundassem também depois. Então, de acordo com o contexto, me ames pode ser traduzido por eu amei, na língua portuguesa está, é o pretérito perfeito. Eu amava, pretérito imperfeito na língua portuguesa. E eu amara, o mais que perfeito. Então, essas 3 formas, eu amei, eu amava, eu amara, simplesmente podemos escrever me ames, né? O contexto que vai dizer qual é a ideia, né, que o autor quer expressar. Muito bem, vejam só. Já vimos, acho que 90% da conjugação verbal. 90%. Faltam uns 10% ainda, vamos ver depois, devagarzinho. Bom, agora vamos sair desta seara difícil, né, desértica, da conjugação verbal, que no Esperanto é muito fácil, não é tão deserto assim. Vamos conversar sobre o sufixo ul. O que é um sufixo? São aquelas letrinhas que se colocam no fim de uma palavra. Cada sufixo tem uma ideia, né? Então, vejamos aqui. O sufixo L é colocado, por ser sufixo, no fim de uma palavra. O sufixo L indica um indivíduo caracterizado pela raiz da palavra. É exatamente isso que significa o L. Um indivíduo caracterizado pela raiz da palavra. Melhor ver o exemplo. Eu acho bom. Vejamos. Nova. Nova. Nós já vimos que nova, porque termina pela letra A, trata-se de um adjetivo, uma qualidade. E a tradução de nova? Novo ou nova. Né? Nova, o adjetivo, é para ambos os sexos. E onde é que eu vou usar o L? Aí está. Olha aí. Novulo. Novulo. Olha o L aí, antes do O. Né? O O indica o quê? Essa terminação indica um substantivo. Então, quando eu tenho nova, coloco o L e substituo o A pelo O, eu tenho um substantivo. Então, novulo significa um novato.
um indivíduo que é novo naquele local. Então, quando chega alguém novo na sala de aula, um novato chegou, é um novato. No Esperanto, novulo. Vocês viram a mágica? Transformamos um adjetivo num substantivo. Nova, novulo. Olha aí. Essa é a mágica do Esperanto. Opa, muito bem. Vejamos outro exemplo. Richa. Lembrando que o C, chapéu, tem um som de TCH, de tchau. Richa. Vamos repetir todo mundo? Richa. Richa, como está escrito, rico ou rica. E agora vamos aplicar o que aprendemos, sufixo L. Richulo. Richulo. Sim, richulo, toda palavra no Esperanto, a sílaba forte é sempre a penúltima. Portanto, chu. Richulo. Richulo é um homem rico. Richulo é um homem rico. Vocês estão observando que tem uma palavrinha aqui, o M, não é? Vejam que no Esperanto não existe essa palavrinha. É um artigo indefinido. No Esperanto nós não temos esse artigo indefinido. Né? Então, um homem rico, richulo apenas. Tá? Então, richulo, um homem rico. Muito bem. Então, vocês estão vendo que o L, né, individualiza, né, a raiz da palavra, que é R-I-C, chapéu, de rico. Então, richulo, um homem rico. Não é fácil? Então, vocês podem aplicar qualquer situação. Muito bem. Então, vejamos um pouquinho mais de gotas do Esperanto. Continuando ainda com o sufixo L. Iuna, jovem. Iuna, jovem, um adjetivo para homem, para mulher, masculino e feminino. Como é que eu digo um jovem? Aí está. E o nulo, um jovem. Vejam aí o sufixo L, um jovem. E o feminino? E o nulino. Nossa, Roberto, que palavra é essa? É uma jovem. Olha que interessante. Nós temos o no, colocamos o sufixo UL, que indica uma individualidade, e logo após IN, que é o sufixo do, vocês estão lembrados? Sufixo do feminino, não é? Então, e o nulino, uma jovem. Uma jovem. Muito bem. Então, aí está o nosso sufixo UL. Vamos, com o tempo, aprender mais um pouquinho sobre outros sufixos, todos muito importantes, cada um trazendo sua própria ideia. Prefixo. Opa, chegou a hora do prefixo. Prefixo gay. Prefixo gay. Prefixo, lembrando, está sempre no começo das palavras. Cada prefixo também tem a sua ideia específica. Usa-se o prefixo "ge" quando se quer enfatizar a reunião de 2, 3 ou mais pessoas ou animais de ambos os sexos. Tem 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 4 mulheres, 5 animais, né, machos e fêmeas. Vamos usar o "ge". Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. A melhor coisa que existe é o exemplo. Muito bem. Lernanto. Vamos lembrar de não nasalizar. Vamos fazer o possível para não nasalizarmos. Lernanto. Como é que eu falo lernanto? Eu falo lernar, e a ponta da língua vem para a parte de trás dos dentes incisivos. Lernanto. O N sai naturalmente sem eu nasalizar, porque relembrando,
Todas as letras no Esperanto devem ser pronunciadas. Lernanto, aluno. Como nós já aprendemos antes, colocando o sufixo -in, que indica o feminino, obtemos lernatino. Lernatino, aluna. E se eu quiser dizer, Roberto, alunos e alunas, gelernantoi. Olha aí, ge é o prefixo ge, e o J, que tem um som de I, vocês estão recordando, que forma o plural, gelernantoi. Tem que ter o J, porque afinal de contas é a partir de 2. Gelernantoi. Alunos de ambos os sexos. Vamos supor que nós estamos na nossa sala de aula e o coordenador pergunta: Roberto, quantos alunos tem na sua turma? Quando ele pergunta isso em português, eu respondo: somos homens e mulheres. 8 homens e 5 mulheres. Eu digo: professor, tem 13 alunos. 8 homens e 5 meninas. Tá bom. Só que se ele chegar no Esperanto perguntando quantos alunos tem, só usando a palavra lernanto, eu só vou responder: professor, temos 8 alunos. Apenas vou me referir apenas aos homens. Se ele quiser saber quantos alunos e alunas tem na minha sala de aula, na nossa sala de aula, ele tem que perguntar quantos, usando o quê? Gelernantoi. Entenderei que ele se refere aos alunos de ambos os sexos. Eis. Vou contar uma história para vocês muito interessante a respeito do nosso irmão coidealista Ismael Gomes Braga, do começo do século XX, um grande divulgador do espiritismo e do Esperanto também, que fez parte da FEB durante muito tempo. O nosso Ismael Gomes Braga, já no plano espiritual de algum tempo, era esperantista, só esperantista. Não se podia falar para ele nem espiritismo. Não acredito nessas coisas. Um belo dia, um amigo convidou para ir a uma casa, naquela época, no começo do século XX, né? Acho que não existia assim, muitos centros espíritas, as reuniões eram nas casas das pessoas. Um amigo convidou para ir a uma casa onde haveria as reuniões mediúnicas. Ele foi para atender o amigo, sempre desacreditando nessas comunicações. Eu achava que isso era fraude das pessoas. Muito bem. Chegando lá, ele assistiu. Era aquela reunião que as pessoas faziam perguntas e o espírito que se manifestava através do médium respondia. Era muito comum isso no começo do espiritismo aqui no Brasil. Pergunta vai, pergunta vem, o espírito respondendo. Aí ele resolveu fazer uma pergunta. Meus irmãos e irmãs, me digam, o que vocês acham? Em qual língua ele resolveu fazer a pergunta para o nosso irmão espírito que estava ali, naquele médium, se manifestando? Isso mesmo, resolveu fazer uma pergunta em Esperanto. Em Esperanto. Ele perguntou em Esperanto quantos irmãos e irmãs ele tinha na cabeça dele. O Ismael Gomes Braga tinha 5 irmãos e 3 irmãs. 5 irmãos e 3 irmãs. Então, o que ele perguntou? Quando eu digo assim, Kion dá é quantos ou quantas? Bom, nós vamos aprender depois com mais calma. Bom, ele perguntou, Kion dá fratoi mihavas? Fratoi. Ele queria que o espírito respondesse quantos irmãos ele tinha e quantas irmãs. Só que na pergunta que ele fez, como a gente faz quando é com português, ele usou apenas o termo fratoi. Não usou gefratoi. Kion da fratoi mihavas? O espírito respondeu, mihavas que vim. Que vim, verdade, né? Eu queria saber só os fratoi. Na cabeça dele, o espírito tinha errado.
porque era para dizer quantos irmãos ele tinha. 5 homens e 5 irmãos e 3 irmãs. No português é assim. Ah, isso aí falei que é fraude. Ele não sabe nem responder quantos irmãs eu tenho. Ele não se percebeu que o Espírito perguntou em Esperanto. E o Espírito respondeu em Esperanto. Quando ele já estava saindo, indignado, estava na porta, ele se lembrou de quê? Do prefixo ge. Prefixo ge. Voltou, refez a pergunta. Kiondá ge fratoi miravas. Agora sim. Aí o Espírito respondeu, viravas, ou que ge fratoi. Que vim fratoi, cai tri fratinoi. Pronto. A partir daí, ele se rendeu à realidade da comunicação dos nossos irmãos da espiritualidade conosco. Ele se rendeu ao espiritismo e foi um grande divulgador do espiritismo, um grande trabalhador da nossa bela e amada doutrina. O que vocês acharam desse caso, né, dessa historinha? Né? Bom, acho que depois dessa historinha vamos lembrar bem do prefixo ge, não vamos mais esquecer. Achei muito interessante essa história. Espero que vocês tenham apreciado também. Então... E agora, Mutandankon. Né? Muito obrigado, só que a aula continua. Essa é só a primeira parte. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta aqui. Quem quiser fazer nos comentários sobre o que nós vimos até agora. Olha só aqui, vamos ver aqui, o Cláudio está, né, agradecendo. Opa! O ge nós podemos usar para animais também. Animais, certo? Inanimados não, só para pessoas, né? E animais. Por exemplo, bovo, boi. Bovino é a vaca, né? O feminino. Então, eu quero dizer bois e vacas, né? Ou um boi e uma vaca juntos, eu digo como? Ge bovoi. Ge bovoi, né? Apenas nós usamos o ge para pessoas e animais. Muito bem, muito bem. Ótimo. Então, vamos para a segunda parte, né? Aguardando sempre as perguntinhas, as dúvidas, né, que possam ter. E é muito bom quando vocês fazem perguntas, porque isso ajuda os nossos irmãos que vão, né, nos assistir depois. Vai que eles também têm a mesma dúvida. Muito bem. Então, vamos agora com a segunda parte. Opa! Muito bem. Vocês conseguem ler? Tria leziono. Lembrando que o C tem um som de TS e o O é fechado. Tria leziono, então. Tria, terceiro ou terceira. Tri é o número 3. Tri é o número 3. Quando eu quero dizer terceiro ou terceira, eu apenas coloco o A no fim. É assim que acontece com os números. Uno, um. Primeiro ou primeira, unua. Du, 2. Segundo ou segunda, dua. E hoje, tri, 3. Tria, que é terceiro ou terceira. Portanto, tria leziono, terceira lição. Será que vocês já conseguem ler embaixo o que está escrito? Vamos ver? Em la clubo. Em la clubo. Tradução? No clube. É isso mesmo. Em, mais lá, no. Em, mais lá, no. Em la clubo. Rememorando que o lá pode ser, vocês se lembram? O, a, os, as. É isso mesmo. Em la clube, então a história vai acontecer no clube, né? Vocês estão se lembrando do nome dos nossos heróis? Leno e Lila.
Vamos ver o que vai acontecer hoje no clube. Opa, então vamos lá. Vamos ver por parte. Que algo aconteceu no clube. Algo aconteceu no clube. Vejamos a primeira frase. Tio e o nulo estas leno. Tio e o nulo estas leno. Tio, esse ou aquele. Portanto, aquele jovem Heleno, ou esse jovem Heleno, né? Está no presente. Tio e o nulo, estas Heleno. E nós observamos na palavra e o nulo o sufixo ul, que já falamos anteriormente. Tio e o nulo, estas Heleno. Muito bem. Vamos para a segunda frase. Li faris prelegon. Opa, Roberto, para aí. Eu entendo li, eu entendo que fare está no passado, ele fez, né? Fare é fazer. Fares fez. Ele fez uma prelego, é palestra. Mas teria que terminar pela letra O, não é substantivo. Por que o N? Vocês devem estar perguntando. Vou dizer uma coisa para vocês. Esse N que aí está, tão humilde no cantinho dele, é a chave pela qual o Esperanto é, de fato, uma língua internacional. O que quer dizer que todas as pessoas, qualquer que seja a língua que fale, vão entender o Esperanto. Se eu falo aqui alguma palavra, alguma frase, alguém lá da Rússia, da China, vai me entender perfeitamente. Sim, Roberto, mas como é isso? Vejam só, meus irmãos e irmãs. Aqui na nossa língua, normalmente nós falamos assim, ó. Ele fez uma palestra, não é? Ele fez uma palestra. Ele é o sujeito, fez é o verbo, e o palestra é o complemento. Muito bem. Só que acontece que há povos, né, culturas, em que não é assim. A ordem das palavras. Muitas delas, o verbo é no fim. Outras vezes, o complemento que é no começo. Então, mistura. Né? Essa ordem, li, fares, prelego, né, é de algumas culturas apenas, não de todas. Quando o Dr. Zamenhof teve a ideia de colocar o N, foi justamente isso. Qualquer que seja a posição da palavra na frase, eu vou entender. Então, digamos que um russo escreve assim, ó, prelegon, que é o costume deles, vamos supor. Coloca o complemento do verbo no começo. Prelegon fares li. Opa, eu vou entender que ele fez uma palestra, porque o prelego é sempre o complemento do verbo. Então, um exemplo bem interessante, o menino viu o leão. Vamos mostrar mais detalhadamente, vamos conversar novamente sobre esse assunto na nossa próxima aula. Mas vamos lá. O menino viu o leão. Muito bem. Então, eu sei que o menino viu o leão. Aqui na língua portuguesa, se eu trocar de posição o menino pelo leão, se eu colocar agora o leão na frente, fica o leão viu o menino. Opa, já mudou a ideia. Opa! No entanto, no Esperanto, isso não acontece quando eu coloco um N. Quando eu coloco o N no complemento do verbo, não importa a posição, eu já sei do que se trata. A ideia permanece. Né? Então, esse N é super importante. Ele está sempre complementando o verbo. Prelego, na nossa dileta gramática da língua portuguesa, chama-se objeto direto. Um complemento do verbo. Né? Então, recebe o N. Okay? Muito bem. Nós vamos detalhar muito sobre esse assunto na próxima aula. Vamos continuar aqui um pouquinho agora. Então,
tio e o nulo estás lendo, esse ou aquele jovem lendo. Li fares prelego, vocês estão repetindo? Importante repetir. Li fares prelego, ele fez, está no passado, uma palestra. Né? Já sei que tem um aí, mas no Esperanto eu não coloco esse uma palestra. Li parolis prilatemo Esperanto kaj turismo. Li parolis prilatemo Esperanto kaj turismo. Paroli no infinitivo quer dizer falar. Então, no passado, parolis, ele falou. Pri, a respeito do tema Esperanto e turismo. Ele falou sobre o tema Esperanto e turismo. Essa palavrinha pri quer dizer a respeito de. Eu posso traduzir também por sobre, não tem problema, desde que tenha a ideia de que é a respeito de, sobre algo que você está falando, sobre algo que se trata. Então, li parolis prilatemo Esperanto kaj turismo. Ele falou a respeito ou sobre o tema Esperanto e turismo. Ah, por isso que o Leno está no clube, ele fez uma palestra. Vocês estão lembrados que ele falou sobre isso ao telefone com a Lila? Uhum. Na aula passada nós vimos isso, telefone, e ao telefone ele falou para a Lila, e a Lila foi assistir naturalmente. Vamos continuar aqui com a nossa historinha. Agora um diálogo. Opa, Lila vai conversar com Leno após a palestra. A Lila diz, gratulo, vi parolis trebone. Parabéns, você falou muito bem. Gratulo, parabéns. Vi parolis trebone, você falou muito bem. Olha o parolis aí no passado. Roberto, olha o N aí de novo. Roberto, gratulo. Mas cadê a frase? Só tem gratulo? Como assim? O gratulo, meus irmãos e irmãs, faz parte de uma frase maior. Ele é o complemento de um verbo. Eu digo para você, parabéns. Eu dou parabéns para você. Não é? Então, gratulo faz parte de uma frase maior. Então, ele está neste contexto de complementar um verbo. Por isso o N, gratulo. Isso é muito comum no Esperanto. Olha agora outro exemplo. A Leno responde, dankon, obrigado. Vi estas tre gentila. Obrigado. Você é muito gentil. Olha aí. Gentila, gentil. Então, danko termina por um N, porque está numa frase, no contexto de uma frase. Né? Eu digo obrigado. Olha aí. Obrigado é o complemento do verbo digo. Então, recebe o N. Eu digo obrigado. Então, dankon. Não precisa escrever toda a frase. Dankon. Vi estas tre gentila. Obrigado. Você é muito gentil. Entendidos? Vocês... Eu vou dar um tempo para repetirmos. Vamos lá? O que é que a Lila diz? Todos. Vamos lá treinar, gente. Olha só. Gratulam. Vi parolis trebone. Ó, a Lila está lá torcendo. Aqui é um teatro aqui. Dankon. Vi estas tre gentila. Né? É um teatro que nós fazemos com toda a emoção que requer a frase, a ideia. Né? Ótimo. Então, vamos em frente. Diálogo, daurigo, diálogo, continuação. A Lila continua a conversa. Via temo estes tre interessa. Seu tema foi
Muito interessante. Via temo, estes tre interessa. Seu tema, o teu tema, né? Foi muito interessante. Roberto, opa, tem uma novidade aí. Via, esse azinho aí. Via. Pois é, via, né? Eu formo via, o teu, o seu, como? Vi, você, o tu. Eu coloco o a, eu formo teu, seu, sua, tua. Na língua portuguesa, nós chamamos de pronome possessivo. Né? Então, esse tipo de pronome é formado acrescentando-se um a no pronome pessoal. Meu ou minha. Mi, eu. Acrescento a, mia. Mia. Domo é casa. Mia, domo. Minha casa. Rundo, cachorro. Mia, rundo. Meu cachorro. Via domo. Via rundo. Muito bem. Essa é a formação, né, dos pronomes possessivos. Via temo estes tre interessa. Mi tre desirus voyage al alia ilandoi. Vamos pronunciar devagarzinho? Mi tre desirus voyage al alia ilandoi. Agora eu muito desejaria viajar a outros países. O que é que nós temos aqui? Desirus, lembra? Desirus, condicional, desejaria. Voyage, está no infinitivo, termina pela letra I. Viajar alia ilando a outros países, ou para outros países. Lembrando que esse J com som de breve, ele forma o plural. O plural. O Leno diz: Tu vi chatos, voyade comigo. Opa, o Leno aí já está convidando a Lila. Tu vi chatos, Lila, voyade comigo. Você gostaria de viajar comigo? Olha aí, chatos, gostaria. É o verbo chat, gostar de. A Lila responde, compreneble. Compreneble, literalmente, quer dizer compreensivelmente. No entanto, no Esperanto, né, no movimento esperantista, nós usamos essa palavrinha, compreneble, para dizer naturalmente, certamente, sim, tudo bem, ok. Bom, então, compreneble, naturalmente, né? Depois vamos explicar a formação dessa palavra, tá bom, gente? Então, por enquanto, compreneble, que quer dizer compreensivelmente, mas no Esperanto nós usamos como um sentido de naturalmente. Então, vamos rever aqui um pouquinho. A Lila diz, via temo estes tre interessa, num mi tre desirus voyage alla lia ilandoi. O Leno, tu vi chatos voyage comigo? Compreneble, responde Lila. Muito bem, este é o diálogo, né? Espero que vocês estejam praticando, falando. Também para praticar. Agora vem a questão, a melhor parte. Perguntas e respostas. Vamos ver se vocês entenderam. Quio estas tio e o nulo. É bom que vocês pratiquem. Vamos perguntar a todo mundo. Quio estas tio e o nulo. Quem é aquele jovem? Ou quem é esse jovem? Não é? Quio, quem? Tio, esse ou aquele. Quio, estas, tio e o nulo. Resposta: tio e o nulo
estas lendo. Tio e o nulo, estas lendo. Aquele jovem é lendo. Esse jovem é lendo. Que li estas num. Opa, novidade. Que quer dizer onde. Que onde. Onde ele está agora? Num li estas em la clubo. Agora ele está no clube. Vamos repetir desde um, todo mundo? Perguntando e respondendo. Quio estas tio e o nulo. Tio e o nulo estas leno. Que li estas num. Num li estas em la clubo. Né? A ideia é nós agora respondermos, né, depois que nós aprendemos o significado, sem precisarmos traduzir. Tá bom? Vamos tentar fazer isso. Né? Vamos deixar a tradução de lado. Já aprendemos o que significa, e uma língua para que seja aprendida, é bom que nós não fiquemos todo o tempo traduzindo. Precisamos aprender. Tudo bem, a tradução é importante no começo, mas depois temos que esquecer a tradução. Muito bem. Então, vejamos aqui agora. Continuação. Lembrando que respondo quer dizer responda, né? Termina por o, está no imperativo. Vamos à terceira pergunta. Kion li faris? Kion li faris? O que ele fez? Olha que interessante. Esse kion aí tem um N também, porque ele está na função de objeto direto, está complementando. Li faris kion. Ele fez o quê? A resposta, necessariamente, vai ser um N. Por isso que o kion também tem um N. Kion li faris prelegon. Ele fez uma palestra. Olha o N aqui. Não é? Li faris prelegon. Necessariamente tem que ter o N, né? Complementando o verbo. Kion li faris prelegon. 4. Kia estis latemo. Kia, termina pela letra A. Então, a resposta deve ser um adjetivo. Exatamente isso. Kia está perguntando por um adjetivo. Kia estis latemo. Como foi o tema de estes interessa? De, novidade, né? Ele foi muito interessante. O de é um pronome neutro. Ele ou ela, quando se trata de objetos ou animais. Então, kia estes latemo? Podemos responder, latemo estes interessa. O tema foi muito interessante. Como está aí, né? O nosso autor, Jair Salles, colocou, de estes interessa. Ele foi muito interessante, evidenciando o IS, que marca o passado. Pergunta 5. Kion lila desirus num. Olha o Kion de novo. Olha o Kion de novo aí. Com Nzinho. O que Lila desejaria agora? Olha o S. Desejaria, se fosse possível, é uma condição. Né? Ela só vai realizar esse desejo se for possível. Kion lila desirus num. O que Lila desejaria agora? Eis a resposta. Num she tre desirus voyage al alia ilandoi. Agora,
ela muito desejaria viajar a outros países. Muito bem, vamos retomar agora, desde os 3, esquecendo o português. Combinado? Vamos lá. Vamos fazer juntos as perguntas e as respostas para praticarmos a articulação do Esperanto, praticarmos o som. 3, vamos lá. Kion li faris? Isso, li faris prelegon. Muito bem. Kia estis la temo? De estes tre interessa. Opa! Kion lila desirus nun? Nun. Si tre desirus voyage al aliai landoi. Muito bem, agora, esse momento final foi sem a tradução, né? Que já aprendemos o significado, né? Pois é, meus irmãos, vejam só. Chegamos ao fim, né, de nossa aula de hoje, de nosso encontro. Só temos a agradecer porque vocês estão aqui conosco, compartilhando gotas do Esperanto, né, gotas de gramática, essa bela língua, maravilhosa língua que nos foi trazida do plano espiritual para todos nós. Que beleza, né? Então, meus irmãos e irmãs, muito grato a todos, muito grato. Tenham todos uma boa semana. Até a próxima aula. Até logo. Deus abençoe a todos. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.